Oi pessoal, o vídeo de hoje é no estilo do Você Sabia. 3 coisas que você precisa saber sobre a terraplenagem do seu arrimo. Meu nome é Petrúcio Santos e fiquem comigo até o final para que a gente possa entender quais são essas 3 coisas. Normalmente quando nós temos um determinado terreno e precisamos ganhar um certo espaço através da construção de um aterro, a realização de uma terraplenagem, a gente sempre imagina que essa terraplenagem vai ocupar um determinado espaço, okay? E esse espaço vai terminar em um talude. Esse talude, muitas vezes, é impossibilitado pelo limite do terreno, e você quer ganhar o máximo possível de espaço. É nessa hora que você pensa na construção de um muro de arrimo, de um arrimo para conter um determinado aterro, ou seja, a sua terraplenagem é necessária, porém você precisa terminar em um determinado limite. E esse limite é definido através do quê? Através de um arrimo que você vai colocar ali, para você tentar verticalizar ao máximo esse seu aterro. Ok? Bom, para que a gente faz isso? A gente faz isso daí, uma vez definida os limites da sua propriedade, para construir alguma edificação. Por exemplo, essa edificação, que fica aí mostrada na figura, está ou pode estar apoiada diretamente no trecho que você realizou a sua compactação, a sua terraplenagem. Você pode fazer a construção em fundação direta ou fundação profunda. Vamos imaginar sobre fundação direta. Você está descarregando uma carga sobre todo aquele aterro que você construiu. Ou você também pode ter uma outra possibilidade, que é, como acontece bastante, normalmente no fundo do seu terreno ou na região mais atrás do seu terreno, você precisa ganhar esse espaço para realizar a construção de um estacionamento. Quando é o caso de um supermercado, por exemplo, um estacionamento para veículos mais leves. É uma possibilidade, você precisa ganhar esse espaço, aí justifica a realização da contenção para a construção desse aterro, onde os carros vão estar estacionados sobre ele. Ou veículos mais pesados, como é o caso de caminhões, pátios de logística também. É a mesma situação. Normalmente, no fundo da sua área, você quer realizar o estacionamento ou, muitas vezes, as operações de carga e descarga você realiza ali. Então, para isso, você precisa realizar a sua terraplenagem e construir aí, consequentemente, o seu arrimo. Então, você precisa saber de alguns pontos importantes para a construção da sua terraplenagem e como essa terraplenagem influencia diretamente no seu arrimo. Então, fique atento que eu vou falar sobre esses 3 pontos importantes que você precisa saber da terraplenagem do seu arrimo. A gente também pode ter as 3 coisas, O pátio de estacionamento de veículos leves, a edificação construída e o pátio de veículos pesados. Pode ter as 3 coisas, 3 em 1, aí sobre a sua terraplenagem também. E também podem haver outras considerações que você pode ter também, ou outros níveis de sobrecarga. Isso aí vai depender do seu projeto. Uma coisa que também não pode faltar, 3 outras coisas que não podem faltar, é o seu like, a sua inscrição e também o compartilhamento desse vídeo, tá, pessoal? Então vamos em frente, vamos para as 3 coisas que eu prometi para vocês. Se você em algum momento fez um cálculo de estabilidade externa de uma estrutura de arrimo para verificar as condições de estabilidade dessa estrutura, deslizamento, tombamento, tensões na base, você deve ter se deparado com a teoria clássica de Rankine. E baseado nisso, você também deve ter definido uma superfície de ruptura, de aproximadamente 45 mais φ sobre 2, que é a inclinação em relação à horizontal, esse ângulo aqui. Okay? Ou seja, o que você está fazendo? Você está definindo uma superfície de ruptura para quê?
para que você possa também definir uma massa de solo, ou seja, determinar uma massa de solo que vai ficar atrás da estrutura de arrimo e vai ser essa massa de solo responsável pelo empuxo ou pela força, não é, que vai estar aplicada atrás dessa estrutura que esse muro deve suportar. É assim que funciona a sua análise. Ou seja, consequentemente, a superfície de ruptura determina a massa de solo a ser contida pelo arrimo. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente e precisa saber. A superfície de ruptura, definida do modo clássico pela teoria de Rankine, ou você pode também usar outros métodos de análise, determina a massa de solo a ser contida pelo arrimo. O que eu quero dizer com isso? Para você não se confundir. Por exemplo, você pode ter o mesmo arrimo nas mesmas condições, mas você pode querer construir um aterro sobre essa massa de solo aqui. Não necessariamente construir o aterro no mesmo nível da altura do seu muro, no mesmo nível da altura máxima do seu muro de arrimo, não é? Você pode pensar em construir um aterro. E perceba, a sua superfície clássica de ruptura aqui, vamos manter a mesma, né? A superfície clássica de ruptura, ela tem a mesma inclinação e olha só, ela se prolonga até encontrar a parte superior do seu aterro, não é? E a massa de solo aumenta consequentemente, né? Esse muro de arrimo vai suportar essa massa de solo. Mas não quer dizer que esse muro de arrimo vai suportar essa massa de solo que está aqui atrás, né? Se tivesse um complemento ou alguma outra carga, ele está suportando exatamente aquilo que a superfície de ruptura que você definiu, não é? Está limitando. Então, essa é a massa de solo que o seu muro de arrimo está suportando, ok? Tem um limite, não quer dizer que ela vai suportar uma massa infinita de solo atrás dele. Não, tem uma superfície de ruptura que delimita uma massa de solo que o seu muro de arrimo deve suportar. Fique atento a isso. A gente pode perceber que na teoria clássica mesmo, definida por Rankine, tem a seguinte situação, né? Você presume que o muro está aí sob uma condição, vamos dizer, estável, né? Estaticamente estável, vamos dizer assim, ele está suportando a massa de solo. Então, automaticamente, não vem ao caso o detalhe, mas você tem uma tensão horizontal que está sendo aplicada aí, a gente percebe pelas flechas, né, essas flechas aqui, que é necessário para quê? Para manter a estabilidade de toda essa massa de solo que está aqui. Sem essa tensão horizontal, tudo isso aqui desmorona, não é? Há de convir. Então, o jogo aqui é você determinar essa tensão horizontal, porque a tensão vertical é mais fácil, né? A gente sabe que é o peso específico do solo multiplicado pela altura da massa de solo que você vai ter aqui. Agora, a tensão horizontal vai depender da condição de análise que você tem. Essa que também define essa superfície de ruptura que nós conhecemos. Eu vou só afastar um pouco o diagrama de tensão horizontal para não confundir na hora de fazer análise, mas ele continua aplicando no muro, ok? Seria a mesma força que está sendo aplicada, não no muro, mas no solo, né? Ok? Agora, se a gente rotacionar suavemente esse muro, a gente vai induzir, vai mobilizar a máxima resistência do solo, porque o solo vai tender a se deslocar também. E, consequentemente, você mobiliza a máxima resistência do terreno. Essa é a premissa da teoria clássica de Rankine, não é? Um deslocamento. E, consequentemente, também você reduz as tensões horizontais aplicadas sobre o solo. Então, baseado nisso, você define um coeficiente de empuxo horizontal e
calcula qual é o esforço que está atuando atrás da sua estrutura. Então, mais uma vez, a superfície de ruptura que você definiu é que determina, que ajuda a determinar a massa de solo e a força que vai ser aplicada atrás da estrutura de arrimo. Então é importante conhecer e entender esse conceito. Não quer dizer que o teu arrimo está suportando uma massa infinita de solo atrás dele, não, tá? Tem uma massa definida por você na hora do cálculo, na hora que você estipulou a teoria, por exemplo, a teoria clássica de Rankine para fazer essa análise de estabilidade. Fique atento a isso. Vamos agora para a segunda coisa que você precisa saber. Tem a ver com a sobrecarga aplicada sobre o terreno, não é? Vamos supor aqui uma sobrecarga distribuída da forma que você está vendo aqui, não é? Ao longo de toda a superfície do terreno aqui que está contido, ok? O trecho de influência da sobrecarga tem um limite também. Você precisa saber disso. Tem que ter esse conhecimento, ok? Ou seja, nós acabamos de dizer que a superfície de ruptura aqui delimita uma massa de solo que vai ficar aplicando uma força atrás do seu arrimo. É o que o seu arrimo tem que suportar, essa massa de solo, ok? Consequentemente, você também tem um trecho de sobrecarga que está aplicando uma carga exatamente naquele trechinho que você também delimitou. Toda essa sobrecarga que está para cá, ela não entra na sua análise, ok? Entra apenas, se você está considerando uma carga distribuída, aqui no caso ao infinito, não é? Toda uma pressão aplicada sobre o terreno, que é algo muito comum para simplificação de cálculo, né? Se faz dessa forma, é importante lembrar que a sobrecarga que influencia na sua análise é apenas aquela que está no trecho delimitado pela superfície de ruptura que você também definiu. Você também pode ter o caso de uma sobrecarga, no caso, uma força pontual aplicada sobre o terreno. Pode ser talvez uma sapata, que você pode simular como uma carga pontual, pode ter não sei, um objeto muito pesado apoiando aqui no terreno, ok? Pode também fazer esse tipo de simulação. Agora, só que a análise é feita de uma forma um pouco diferente nesse caso, porque essa sua carga pontual tem um espraiamento, não é? Ele vai espraiar as tensões ao longo da profundidade. Então, a forma de analisar é um pouco diferente. Nesse caso, você teria que avaliar uma superposição de efeitos, onde o efeito do solo é determinado assumindo a plastificação do material. A gente sabe disso, né? Essa plastificação é esse deslocamento que eu falei, ou seja, você está levando o solo a uma condição de ruptura. Enquanto o efeito da carga é determinado assumindo-se um modelo elástico linear para o material. Você faz essa superposição de efeitos, que é aceito na prática, não é, do dia a dia, e desse modo você faz a sua análise. Ou seja, mas isso daqui é um caso específico. Quando você tem a sobrecarga distribuída, como eu mostrei anteriormente, você delimita aquela sobrecarga apenas ao trecho definido pela sua superfície de ruptura. Okay? Fica atento a essas observações. Isso é muito importante na hora de realizar a sua análise, porque muitas vezes você imagina que o seu muro está suportando uma carga que está muito longe do trecho que você determinou durante a sua análise e não tem nada a ver. Então você tem que saber disso. O trecho que você está analisando, ou seja, a sobrecarga que você está considerando na sua análise, entra apenas naquele trecho delimitado pela superfície de ruptura que você definiu no modo de análise que você escolheu. Ok? Fique atento a isso. Vamos agora para a terceira coisa que você precisa saber sobre a terraplenagem do seu arrimo. São os parâmetros de resistência
do terreno. Ou seja, eles são influenciados pela compactação do solo que você tem. Você não pode se esquecer disso. Você vai ter toda essa massa de solo atrás da estrutura de arrimo, que você vai construí-la por um processo de compactação em camadas. E essa compactação vai influenciar, obviamente, nos parâmetros de resistência do solo, no caso, o ângulo de atrito e a coesão, que são os parâmetros principais da sua análise de estabilidade. Você precisa desses dois parâmetros para realizar a análise de estabilidade do seu muro de arrimo. Sem ao menos o ângulo de atrito do solo, você não consegue definir essa superfície de ruptura atrás do seu muro e, consequentemente, definir a massa de solo, ou seja, determinar a massa de solo que vai aplicar a força ao tardós dessa estrutura de arrimo. Então, atenção a essa terceira coisa que você precisa saber na hora de fazer a análise da terraplenagem do seu muro de arrimo. Vamos imaginar agora a seguinte coisa. Você é o projetista que vai fazer os cálculos para determinar a estabilidade da sua estrutura de arrimo. Quais são os passos que você precisa, pelo menos de maneira bem simples, tá? Quais são os passos que você precisa saber na hora de fazer essas análises? Também são três, de maneira bem simples. Você precisa, primeiro de tudo, escolher a sua jazida. Bom, por que escolher a jazida? Você vai realizar uma terraplenagem, ou seja, você vai construir um aterro atrás da sua estrutura. Então você precisa saber de onde vai vir esse solo. Então você vai escolher a sua jazida. Não necessariamente precisa ser um local longe da sua obra. Pode, às vezes, no local onde você está construindo um arrimo, tentar utilizar o solo local. E baseado nisso, você precisa conhecer os parâmetros de resistência desse solo. Ou seja, estudar o solo, fazer alguns testes, fazer algum ensaio em cima desse solo. Bom, você precisa, para isso, fazer os ensaios, ou seja, o ensaio de compactação, o ensaio de cisalhamento, para quê? Para que você possa avaliar se os parâmetros de resistência desse solo são adequados para o que você quer, para as análises que você vai realizar, ok? Consequentemente, você vai coletar a amostra da jazida. Como eu disse, essa jazida pode ser de um local distante da obra ou próximo à obra, no próprio local da obra. Você, como engenheiro, vai ter que determinar isso daí, não é? Você tem essa flexibilidade de escolher. Lembrando que o material de aterro é um material manipulado, eu não estou falando da análise do solo de fundação, não estou falando da análise do solo do talude que você precisa conter, que aí você precisa estudar também de forma específica. Eu estou analisando especificamente o material de aterro que vai atrás da estrutura de arrimo, ou seja, você vai importar esse material e colocar ali, ok? Então você vai coletar essa amostra, vai tirar uma amostra da jazida e realizar alguns ensaios, entre eles o ensaio de compactação. Esse ensaio de compactação, que pode ser o Proctor normal, você vai moldar, não é, todo o seu ensaio e extrair uma amostra dessa compactada e colocá-la no equipamento para que você possa fazer um ensaio de cisalhamento direto também. Para quê? No ensaio de cisalhamento direto, você vai extrair os parâmetros de resistência. Bom, então, voltando. No ensaio de compactação, você vai realizar o ensaio de Proctor. Por exemplo, aqui a gente tem a curva de compactação do Proctor, onde você determina a massa específica seca e o teor de umidade da amostra, ok? E aí você pode determinar qual é a massa específica seca máxima do seu material em laboratório e o teor de umidade ótima, ok? E fazendo isso, você vai posteriormente, no ensaio de cisalhamento direto, determinar os parâmetros de resistência. Ou seja, você vai fazer um gráfico como esse, não é? De tensão cisalhante versus tensão normal efetiva, ok? E traçar a envoltória de Coulomb, ok?
que é essa linha azul que você está vendo aqui. Ao menos 3 pontos você vai realizar, não é, de ensaios, ao menos 3 ensaios você vai ter que realizar, com tensão normais efetivas diferentes, para romper os corpos de prova que você estiver analisando e tirar a tensão de cisalhamento. Ou seja, você calcula a força e analisa e determina a tensão pela área que você tem do corpo de prova. Okay? Baseado nisso, você faz um gráfico como esse e extrai daí a inclinação da reta, que determina o ângulo de atrito interno efetivo da sua análise e a coesão efetiva da sua análise, como você pode ver por essa figura. Okay? Feito isso, você tem aí uma amostra compactada, ou seja, você fez um ensaio de Proctor, determinou os parâmetros do Proctor, a massa específica seca máxima e o teor de umidade ótima, e você determinou os parâmetros de resistência do solo. Os parâmetros de resistência do solo, ângulo de atrito e coesão, é que lhe servem para realizar as suas análises de estabilidade, porque são os parâmetros de resistência do solo. Interessa você saber qual é a resistência ao cisalhamento do solo e, através dos parâmetros de resistência do solo, você faz as suas análises de estabilidade. Ok? Esse processo é um processo, de certa maneira, simples, mas que você precisa conhecer e aferir, assim, desse modo, os parâmetros de resistência do solo que você precisa nas suas análises. Bom, feito isso, avaliando os parâmetros de resistência, que estão tudo ok, você parte para as verificações de estabilidade, não é? Que podem ser análise de estabilidade de talude, no caso aqui não é o que a gente está estudando, a análise de estabilidade de talude você teria que ter a amostra aí de certo modo indeformada, aí vai depender do seu projeto, mas aí é uma outra história. Mas no caso em questão, você vai verificar a massa de aterro atrás da estrutura, não é? Os parâmetros de resistência da massa de aterro que você vai realizar atrás da sua estrutura de contenção, para que você verifique se essa estrutura de arrimo está suportando, baseado nos parâmetros de resistência que você avaliou e você definiu na sua análise, no seu estudo, se esse seu muro de arrimo está em condições de suportar as forças aplicadas sobre ele. Ok? Mais uma vez lembrando, o importante é compatibilizar esses dois aqui, ó, o ensaio de compactação, que você determinou aí a massa específica seca máxima, e os parâmetros de resistência do ensaio de cisalhamento direto. Por que isso? Por quê? Bom, através do grau de compactação, que pode ser um balizador para você durante os ensaios de compactação do rolo compactador e tudo mais, aí entra a questão da energia de compactação e a velocidade de compactação, entra uma série de outros fatores nos testes de compactação em campo que você vai estar realizando, você vai extrair aí, através também do ensaio do frasco de areia, do teor de umidade, você vai calcular qual é a massa específica seca do campo e compará-la com a massa específica seca do laboratório, daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? A massa específica seca máxima que você obteve do laboratório, e tirar o grau de compactação. Bom, consequentemente, como você realizou o seu ensaio de cisalhamento direto, nessa amostra dessa jazida que você extraiu, e essa amostra e esse ensaio de cisalhamento direto foi feito através de uma amostra de solo compactada e você controlou esse ensaio de essa compactação no campo e compatibilizou com o grau de compactação, né, através do grau de compactação, sei lá, você pode ter falado 98% do grau de compactação ou 100% do grau de compactação. Quando você fala 100%, quer dizer que a massa específica seca do campo é exatamente igual à massa específica seca de laboratório. Quando você dá 98%, você ainda permite 2% de erro aí no final das contas. Então, fazendo isso, você está aferindo o seu solo e dizendo que ele está respeitando, consequentemente, as características que você impôs para essa amostra, por esse corpo de prova que você usou no ensaio de cisalhamento direto, e seus parâmetros de resistência, como ângulo de atrito e coesão, estarão
dentro daquilo que você esperou, ou melhor, daquilo que você calculou. Pelo menos é assim que tem que ser feito e que você deve almejar. Lembrando, você extraiu a amostra de uma jazida, então tem que ser daquela jazida. Não adianta você fazer todo esse teste e pegar uma amostra de solo de outro lugar. Pode dar uma diferença grosseira na hora de fazer as suas verificações e as suas análises, ok? Para finalizar, vamos recapitular um pouco o que foi comentado, ok? Primeiro de tudo, a superfície de ruptura determina a massa de solo a ser contida pelo arrimo. Bom, como eu disse, você tem uma superfície de ruptura que você define através do critério de análise que você vai fazer, no caso, talvez 45 mais φ sobre 2, que seria a superfície teórica de Rankine, que te ajuda a determinar a massa de solo que vai atrás da estrutura. E é essa massa de solo que vai aplicar a força ao tardós do seu arrimo. Então, isso você precisa saber, que essa massa de solo está limitada por essa superfície de ruptura. Ou seja, não adianta você imaginar que seu arrimo está pegando mais carga ou mais massa de solo do que aquilo que você estipulou através da superfície de ruptura clássica ou através da superfície de ruptura que você utilizou através do seu método de análise. Uma segunda coisa é o trecho de influência da sobrecarga tem um certo limite. Não adianta você imaginar que você colocando aquela superfície de ruptura, que eu já comentei ali, a sua carga, a carga que você está aplicando, ela está entrando na sua análise, toda ela, em todo o seu terreno. Não, é apenas, no caso, considerando aqui uma sobrecarga uniforme, né, uma sobrecarga distribuída, coisa muito comum nas análises de estabilidade, você tem apenas o trecho ao qual corresponde aquele pedaço definido pela superfície de ruptura, não é esse triângulo que você está vendo aqui. Então, essa seria, no caso, a base do triângulo que você definiu, que é a massa de solo que vai estar atrás do seu arrimo. A sobrecarga está atuando apenas nesse trecho, essas flechas vermelhas que você está vendo aqui. Ou seja, atenção a esse tipo de consideração, para não imaginar também que todas essas outras flechas aqui estão entrando na sua análise como efeito de sobrecarga. E não é só esse trecho que você está analisando e que, uma vez que você determinou a massa de solo definida pela superfície de ruptura crítica que você tem aqui, que é essa linha pontilhada. Ok? Mais um item ok na nossa análise. Terceiro e último item. Os parâmetros de resistência são influenciados diretamente pela compactação. Eu mostrei isso para você, que os parâmetros de resistência, ângulo de atrito e coesão, o φ e o C, são influenciados pela compactação do solo. Ou seja, se você tiver um solo com um certo nível de compactação diferente de outro, os parâmetros de resistência também podem mudar. Então, uma forma de você controlar a resistência do seu solo e, consequentemente, controlar as suas análises de estabilidade de forma mais, vamos dizer assim, cuidadosa, seria você ter o controle de compactação do solo, não é? Em campo e automaticamente, uma vez que você já definiu que aquele seu solo tem certas características quando compactado e isso comparado ao campo pode ser aferido, quer dizer que esse solo compactado que você usou no seu ensaio de cisalhamento direto para determinar os parâmetros de resistência do solo devem ser controlados pelas análises, melhor, pelos testes de compactação no campo. Então, compactar o solo bem não é só simplesmente um capricho ou uma forma de dizer assim, eu vou reduzir vazios para aumentar a resistência do solo. Não, não. Você está compactando o solo para também respeitar os parâmetros de resistência que você considerou nas suas análises. Então,
tenha cuidado com isso para não achar que a compactação do solo é uma mera formalidade. Não, ela garante, uma vez que tenha esse controle, não é? Jazida, controle de compactação, parâmetro de resistência, siga essa linha correta, porque você está usando parâmetros de resistência lá. Sei lá, você considerou um ângulo de atrito de 30 graus e uma coesão de 10 kPa, por exemplo, que foram determinados através de um ensaio de compactação do seu solo. Aí chega no campo, você vai adotar, você adotou isso no seu projeto, e chega no campo, o solo que está sendo usado é diferente, e o processo de compactação ali não respeita o grau de compactação que você estipulou no seu projeto, tem um sério risco de você ter problema na sua obra, ok? Tenha atenção e cuidado com isso. Não custa você estar precavido na hora de fazer as suas considerações e análises de projeto também. Observar e advertir esses pontos que eu estou falando para você. Ok, pessoal? 3 coisas que você precisa saber sobre a terraplenagem do seu arrimo. Bom, nesse vídeo a gente tratou exatamente dessas 3 coisas que influenciam diretamente a sua análise de projeto, como eu mostrei. Então, fique atento. Existem mais fatores que influenciam nas suas análises, é claro. Isso foi uma limitação. Eu acho que são 3 coisas ou 3 pontos que merecem uma atenção e um cuidado especial. Então, fica aqui a dica para que você fique atento na hora de fazer o seu projeto, ou mesmo se você está fazendo algum controle de campo, você tenha esse cuidado de observar essas 3 coisas que eu comentei para você, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.